todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou fazer com vocês essa peça aqui que eu usei como porta-caneca, mas você pode usar aí da forma que você achar melhor. Você pode fazer maior ou fazer um pouco menor também para usar como porta-copos. Então eu fiz essa quantidade de carreiras, mas se for para fazer maior ou menor é bem fácil de você aumentar ou diminuir. E aqui tem a florzinha que fica dessa forma aqui, um pingente aqui na peça. Aqui também eu tenho uma peça, um potinho aqui com bolacha, também fica bem legal. Se você quiser fazer maior para ficar sobrando uma borda, aqui também você pode fazer uma carreira a mais, mas fica bem legal também. Então eu fiz aqui dois modelinhos. Esse aqui todo em ponto alto, esse aqui fiz com bloquinhos de pontos altos, mas são bem fáceis de fazer. Aqui eu trabalhei com o fio amarelo e o cinza, mas você pode trabalhar aqui também com outras cores aqui, usar o fio encanto para fazer esse acabamento, também fica bem legal. Essa peça aqui, depois de pronta, ficou com 12 centímetros, com o acabamento aqui em ponto baixíssimo, 12 centímetros. Fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. E depois o acabamento. Usei a agulha 3,5 e usei o barroco 6. Se você quiser fazer com fio 4 ou um fio mais fino, também dá certo de fazer. Então, eu vou usar o fio azul, barroco Max Color, cor 2500. E para fazer o acabamento, eu vou usar o barroco Multicolor, que é essa cor aqui, 9894. Aqui ele não vai muito fio, você pode fazer também colorido, usar outras cores aqui, fazer 2 carreiras de uma cor, 2 de outra, ou cada carreira de uma cor. Fica aí a seu critério, você pode usar os restinhos de fio que você tem em casa para fazer várias peças, fica bem legal para você usar aí na sua casa. Então, nós vamos iniciar com o fio 6, na cor azul. Então, nós vamos fazer aqui, esse aqui que eu fiz com os bloquinhos, todo em ponto alto aqui primeiro, os bloquinhos, e depois aqui eu fiz só ponto alto, sem correntinha de separação. Aqui eu vou fazer o anel mágico, então o fio que está vindo do novelo eu passo aqui por cima, seguro, e aqui eu busco o fio e faço um nozinho inicial. Agora, eu subo aqui mais 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E faço mais 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Então, aqui o nosso bloquinho é de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Depois, faço novamente 3 pontos altos, aqui dentro do anel mágico. Faço 2 correntinhas novamente. Aqui eu ajusto um pouco esse fio. Depois que eu finalizar aqui essa carreira, a gente fecha aqui o anel mágico. Faço 3 pontos altos novamente. Duas correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Agora que eu vou puxar esse fio para fechar aqui o início da nossa peça. Agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer um meio ponto alto, não finalizo com as 2 correntinhas. Esse meio ponto alto é o que equivale às minhas correntinhas. Então, eu dou a laçada. Aqui onde iniciei, que eu tenho 3 correntinhas, eu venho aqui na terceira, bem em cima aqui. Busco o fio e tiro tudo de uma vez. E fica desta forma.
Subo 3 correntinhas para iniciar a carreira, já é o meu primeiro ponto alto, e faço mais 2 pontos altos para ser aqui o bloquinho do meu leque. Então, aqui eu tenho os 3 pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu preciso fazer os 3 pontos altos, fechar com meio ponto alto, para formar o meu leque aqui no canto. Aqui, depois que eu fiz os 3 pontos, eu faço uma correntinha. E agora, nesse espacinho aqui, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço um leque que vai ser o meu canto. Faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui um canto, para ficar da mesma forma que eu tenho ali no final da carreira, eu preciso concluir esse cantinho. Faço uma correntinha de separação entre um leque e o outro. Aqui no próximo espaço aqui, eu vou fazer o cantinho novamente, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Fiz os 3 pontos, faço 2 correntinhas. No mesmo espaço, 3 pontos altos. Terminei mais um cantinho, faço uma correntinha. Aqui eu vou repetir o leque novamente, 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho um cantinho, 2, 3. Preciso concluir aqui o quarto cantinho. Dou a laçada. Nesse mesmo espaço onde eu iniciei a carreira, eu preciso fazer aqui os 3 pontos altos. Para concluir o meu cantinho da minha peça. Fiz os 3 pontos altos, agora eu vou finalizar a carreira com meio ponto alto. Dou a laçada, venho na terceira correntinha, onde eu iniciei a carreira, busco o fio e tiro as 3 alcinhas de uma vez, desta forma. Subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espacinho. Fiz os 3 pontos, faço uma correntinha. Agora, aqui nesses espacinhos de uma correntinha, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui onde nós temos uma correntinha, faço esse bloquinho. 3 pontos altos, uma correntinha e cheguei aqui no leque, que é o cantinho. Faço o leque dentro do leque, que são os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, faço os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Terminei aqui o meu cantinho, faço uma correntinha e nesse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui no leque, que é o cantinho, leque dentro do leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos e sigo dessa forma até completar a minha carreira. Quando chega no leque, eu faço leque dentro do leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois faço uma correntinha de separação e o bloquinho de 3 pontos altos aqui nesse espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Faço uma correntinha, aqui eu faço os 3 pontos altos para finalizar a carreira. Depois dos 3 pontos altos, dou a laçada, venho na terceira correntinha onde iniciei a carreira, busco o fio, tiro as 3 alcinhas de uma vez, tenho aqui o meu meio ponto alto e fica desta forma. E vamos para a última carreira de bloquinhos, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui no início da nossa carreira, no mesmo espaço. Depois faço uma correntinha, e agora aqui nós vamos ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, então a cada carreira vai aumentar um bloquinho. Faço uma correntinha e o bloquinho novamente. 3 pontos altos. Uma correntinha, chego aqui no cantinho onde tem o leque, eu repito o leque dentro do leque, fazendo os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Então, é bem fácil de você adaptar se você quiser fazer maior ou menor. Só seguir nesta sequência. Então, vou fazer aqui. Quando chega aqui no finalzinho da carreira, a gente faz os 3 pontos altos para finalizar a carreira. Aqui, então, eu já fiz aqui a carreira e fiz os 3 pontos altos. Como é a minha última carreira, eu não finalizo aqui com meio ponto alto, eu faço as correntinhas. Então, se você quiser maior, fazer mais carreira, você continua dessa mesma forma que fizemos nas carreiras anteriores. Fecha com meio ponto alto, inicia com 3 correntinhas e segue a quantidade de carreiras que você precisar. Então, aqui depois dos 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas. E agora, eu vou cortar o fio, deixo um pedaço para fazer o acabamento. Depois das 2 correntinhas, eu puxo esse fio. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu faço o acabamento aqui na minha peça. Aqui eu pego e coloco na agulha e depois eu faço o acabamento ali onde iniciei a carreira. Agora aqui eu tenho as correntinhas e o ponto alto. Eu venho no ponto alto, pego nas 2 alcinhas, trago o fio para o lado direito. Aqui onde eu tenho essa última correntinha que eu finalizei, pego bem aqui onde eu tenho essa correntinha, bem no meio. E venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, 1, 2, 3, na terceira, eu coloco a agulha aqui no meio dela também e levo para o lado avesso. E fica desta forma aqui. Do lado avesso, eu escondo o fio aqui atrás dos pontinhos e faço o arremate depois. Então, fica aqui desta forma a base. Eu já vou deixar pronto esse miolinho aqui, porque depois, conforme eu vou fazendo o acabamento, eu já vou tecendo junto aqui. Eu vou usar aqui a mesma cor do fio que eu fiz a base, mas você pode fazer de outra cor também. Vamos fazer aqui o anel mágico. Da mesma forma que eu iniciei ali a outra peça, então, eu faço o nozinho, subo mais 2 correntinhas. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar aqui 16 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, contando com as correntinhas. Vou trabalhar aqui até completar os 16 pontos altos. Trabalhei os 16 pontos altos, esse anel mágico aqui, esse fiozinho, eu puxo até fechar bem aqui o início. Agora aqui eu vou cortar o fio, deixo um pedaço para fazer o acabamento e puxo o fio. Vamos fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz ali na outra peça. Então, com a agulha de tapeçaria,
Pulo essas correntinhas que eu iniciei e venho aqui, ó, nesse ponto alto. Pego nas duas alcinhas, trago o fio para o lado direito. Aqui eu ajusto para ficar bem certinho. Venho com a agulha aqui nesse último ponto alto, pego no meio aqui, ó, nessa correntinha e nessa alcinha do ponto. E coloco a agulha aqui bem na terceira correntinha aqui onde eu iniciei. E levo para o lado avesso. Aqui eu ajusto os pontinhos. E fica dessa forma aqui. Escondo o fio aqui do lado avesso, depois eu faço o nozinho ali. Esse fio aqui você pode usar para fazer a aplicação da pérola, se você for usar a pérola. Usa o mesmo fio para fazer a aplicação. Se você quiser colocar um botãozinho, também fica legal colocar. Se você não tem a pérola, aqui eu tenho essa fivelinha aqui também, que dá para colocar, ó, fica bem legal. Colocar aqui um detalhezinho na peça. Então, esse fio eu deixo para depois, para fazer ali o acabamento. Agora, eu vou fazer com a outra cor, que é o fio colorido. Vou trabalhar aqui em volta da peça. Então, aqui, ó, fiz só ponto baixíssimo. Se você tem outro acabamento que você gosta, você pode fazer também. Então, eu vou escolher aqui um bloquinho, eu não vou começar aqui no meio, porque depois fica ruim de fazer o arremate. Mas eu vou pegar aqui, ó, num ponto alto do meio, levo a agulha pro lado avesso. Aqui o fio eu deixo um pedaço sobrando para fazer o arremate depois. E aqui eu busco o fio, pegando só na alcinha de trás. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, eu busco o fio e passo aqui dentro tudo de uma vez. Aqui nessa correntinha do meio, faço também o ponto baixíssimo. Levo a agulha para o lado avesso, busco o fio e faço um baixíssimo. Vou no próximo ponto, pegando somente na alcinha de trás, vou fazendo ponto baixíssimo. Aqui na correntinha, faço ponto baixíssimo também. No ponto alto, ponto baixíssimo. E sigo dessa forma. Cheguei aqui no cantinho, tenho duas correntinhas. Então, eu faço aqui na primeira correntinha o ponto baixíssimo. E depois aqui eu faço uma correntinha para fazer o cantinho. E venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Depois, continuo fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos, sem pular nenhum ponto alto de base. E na correntinha, eu também faço o ponto baixíssimo e sigo dessa forma até eu completar a carreira. Quando chega no canto, a gente faz dessa mesma forma aqui, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha para ficar o cantinho e um ponto baixíssimo. Aqui eu cheguei no cantinho, aqui onde eu tenho que fazer esse acabamento aqui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3 cantinhos. Aqui no quarto, eu vou fazer a união do miolinho aqui para fazer essa florzinha. Então, agora aqui eu vou fazer 6 correntinhas. Se você quiser maior ou menor, aqui perto da peça, você pode aumentar essa quantidade de correntinhas. Aqui o meu eu fiz com 6 correntinhas. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos com ponto baixíssimo, e onde eu tenho as duas correntinhas, trabalhei numa correntinha desse cantinho. E agora eu faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego aqui esse miolinho. E agora, eu trabalho nos pontos altos. Aqui eu fiz pegando na alcinha de trás. E nesse aqui eu peguei no ponto inteiro, nas duas alcinhas. Então, aí,
Você vê qual que você acha melhor, testa aí para ver qual que você prefere e você faz conforme o seu gosto. Então, eu fiz as 6 correntinhas, agora aqui no miolinho, eu pego só na alcinha de trás, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazendo desta forma. Até completar aqui todos os pontinhos. Aqui eu trabalhei nos pontos, cheguei aqui no último ponto alto. Então, aqui eu iniciei, aqui eu preciso finalizar fazendo um ponto baixo. Faço aqui o ponto baixo, desta forma, e agora eu faço as 6 correntinhas novamente. Fica desta forma aqui, ó. Faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui no meu square, aqui no meu quadrado, faço um ponto baixíssimo aqui nesse segundo ponto, onde tem as 2 correntinhas. Então, eu já tinha trabalhado na primeira e agora trabalhei na segunda. E continuo fazendo baixíssimo, até chegar ali naquele pontinho onde iniciamos a carreira. Aqui eu faço ponto baixíssimo e vou cortar o fio pra gente fazer o acabamento. Deixa um pedaço sobrando e puxa esse fio. Aqui, se você quiser fazer com 2 correntinhas, porque dependendo do seu ponto, pode ser que não fique quadradinho aqui nos cantos, então você pode aumentar aqui as correntinhas, ou aqui quando faz o leque, você faz com 3 correntinhas. Agora, com a agulha de tapeçaria novamente, nós vamos fazer o acabamento. Então, eu fiz aqui o ponto, venho aqui onde iniciei, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, passo aqui por dentro e levo lá pro lado avesso. Fica desta forma. E do lado avesso aqui, a gente esconde os fios e faz o arremate, os nozinhos, e corta o excesso de fio. Então, fica dessa forma aqui. Aqui, a outra peça, aqui depois você arruma os pontinhos, aqui os cantinhos também, para ficar bem quadradinho. E depois faz aqui os arremates também do resto de fio que tem ali. E fica dessa forma aqui. Então, depois eu vou fazer a aplicação aqui, o detalhe na minha peça. E vou falar para vocês aqui como que eu fiz aqui esta outra peça. Iniciei da mesma forma que eu fiz aqui na videoaula com vocês, porém, eu iniciei aqui, ó, o cantinho. Tenho 2 pontos altos somente nos cantinhos. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Depois, eu fiz ponto sobre ponto. 2 pontos altos. Aqui você pode fazer 2 ou 3 correntinhas, 2 pontos altos para formar o leque. Depois, segue ponto sobre ponto. Na próxima carreira, mesma coisa, fiz ponto sobre ponto. E nos cantinhos aqui, eu tenho 2 pontos altos, 2 pontos, 3 correntinhas. E seguir dessa forma, também você pode fazer maior ou menor essa peça. Então, ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a nossa próxima videoaula.